só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Com esta frase de Allan Kardec, prezado internauta, iniciamos mais um Estudando o Espiritismo. E vamos, Sr. José Alves, junto com você, estudar as questões de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo a partir da questão de número 8. Número 8. Então você que está aí, você pode também ver os dois primeiros programas, de número 1 às 4, parece, de 4 às 7. Isso. Você pode nos acompanhar, voltar aos programas e assistir o atual, que é esse, que é o de número 3. Então vamos lá, Rubens? Nós estamos estudando sobre as provas da existência de Deus. Na questão de número 8, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos, ele questiona o seguinte, olha, que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, em resumo, ou seja, ao acaso. Então quer dizer, que se deve pensar da opinião das pessoas que imaginam que tudo aconteceu ao acaso, sem ter um princípio inteligente por detrás. Os espíritos respondem então para Allan Kardec, diante desse questionamento, o seguinte, olha, outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Ele não existe. Então a gente percebe nessa resposta que os espíritos dão, Sr. José Alves, que, gente, é só a gente observar a lógica. Nós não podemos atribuir a formação de um planeta Terra, por exemplo, ao acaso. Por acaso, do nada. Exatamente. A constituição da nossa água, do nosso ar, da nossa natureza, ao acaso. Existe sim um princípio inteligente por detrás. Como nós vamos encontrar estudando o Livro dos Espíritos, na questão número 1, em que os espíritos respondem que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Então, gente, olha, nós, em função do nosso orgulho, de acharmos que somos melhores do que os outros, Sr. José Alves, às vezes nos colocamos acima, inclusive, de Deus. É um equívoco muito grande nosso. E nós já estudamos anteriormente que a formação de todas as coisas é preciso que se junte duas matérias, dois itens, dois volumes. Mas quem criou tudo isso para que isso acontecesse? Então, ao acaso ele surgiu? Não existe o acaso. Tudo é obra de Deus. Talvez nós não tenhamos a maturidade de compreender essas situações ainda, igual nós já estudamos nos programas anteriores. Mas é preciso que nós tenhamos um pouco mais de paciência, façamos uma evolução moral, uma evolução interior para poder penetrar as coisas de Deus, ter a condição de conhecer as coisas de Deus, para assim a gente ter mais compreensão do que essa que nós temos hoje. Então, uma certeza, o acaso, gente, não existe, as coisas não se dão ao acaso. O mundo não se forma ao acaso, o sol não se encontra onde está ao acaso. Existe sim um princípio lógico por trás de tudo isso. E olha, gente, e é tudo arrumadinho. A lua está na posição certinha, o sol na posição certinha. Exato. Um equilíbrio perfeito, como disse o José Alves, que não se dá ao acaso. Não. Bom, diante dessa pergunta, a Allan Kardec comenta, olha, a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, diz Allan Kardec, completa, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria um acaso. Então tá aí, é Allan Kardec, diante das respostas que os espíritos deram, comentando que vai bem de encontro com isso que nós dissemos a vocês. Bom, na questão de número 9 de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Allan Kardec perguntando então para os espíritos o seguinte: em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Aí os espíritos, quando Allan Kardec perguntou isso, foram lá e responderam para ele: olha, tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite.
acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Gente, você quer ver um exemplo com relação a isso? É quando nós temos algumas situações no nosso planeta em que acontece um terremoto, em que acontece um tsunami, em que acontece a erupção de vulcões, que o homem fica perdido. Uma chuva, igual aconteceu aqui na nossa cidade, na verdade. Exatamente. Em muitas cidades, agora recentemente em Belo Horizonte, estavam observando. Quer dizer, a impotência do ser humano é muito grande. Tem gente que acha, ainda se cresce, como diz o ditador, se acha e acha que é dono do mundo e dono das coisas. Nós não valemos nada. Como está aí, um sopro de Deus é o bastante para acabar. E o que nós frisamos aqui é o que os Espíritos ressaltam. Olha, o nosso orgulho, gente. Nós deixamos o nosso orgulho se sobrepor, né, a tudo isso que está aí presente e não fazemos, né, não nos tornamos humildes diante de tudo isso. Nós somos crianças espirituais diante de um conhecimento, sabe, incalculável que nós temos pela frente. Então a gente precisa ter mais calma, mais humildade diante de tudo aquilo que a gente está passando. Com toda certeza. Então Allan Kardec, então, diante dessa resposta, comentou também, olha, do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária e, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Gente, o homem não dá, a natureza fala para um homem por si só criar algo que está na natureza. Não tem como. Não consegue. A nossa luta, ultimamente, nós observamos aí a ciência correndo atrás para poder fazer reconstituições de partes do nosso organismo através de células troncos e tudo mais. A luta que está para tentar descobrir essas situações. E ainda não descobriu. E vai demorar um pouco a descobrir enquanto não se tornarem mais humildes, enquanto não aliarem a busca da ciência, mas ao mesmo tempo o crescimento moral, o crescimento de transformação moral que todos nós temos que fazer, né, seus irmãos? Exato. Mas o livro dos Espíritos é muito importante por causa disso, porque a gente vai tendo conhecimento. Mas Allan Kardec não parou sobre esse comentário na questão número 9 ainda não. Ele ainda continuou dizendo, olha, ele continuou o seu argumento dizendo o seguinte, olha, quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior que for o que opere, tanto maior há de ser a sua causa primária. Aquela inteligência superior que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe dê. Então, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Foi a pergunta, uma das primeiras perguntas, o que é Deus e tudo mais. É a inteligência suprema e nada parte senão partir dele, vir depois dele. Ele é o primeiro. Nós somos, não vamos dizer o segundo, mas nós viemos depois. Somos parte da criação de Deus. Então, gente, o que nós temos, o que nós observamos quando nós estudamos o livro dos Espíritos aqui, começando a entender que Deus é infinito, buscando provas da existência de Deus. Então a gente chega à conclusão de que nós somos seres criados pelo nosso Pai com o propósito de crescimento e de evolução aqui na Terra. Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Exatamente.